eu creio que poucos aqui estudaram na sua vida o livro de Jó. E o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia. Não o primeiro colocado em ordem, mas já há um consenso que é o primeiro livro, a história de Jó. Por quê? Se você ler a história de Jó, você vai ver que Jó concentra todos os assuntos. Todos os assuntos, salvação, aliás, ele começa com batalha espiritual. Então, todos os assuntos que você imaginar, você vai encontrar no livro de Jó. Agora, o livro de Jó precisa ser lido com entendimento. Mas por que com entendimento? Porque quando nós buscamos o livro de Jó, e aí no capítulo 5, se a gente não tiver cuidado, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos cometer alguns deslizes teológicos. Que deslize teológico é esse? Vamos entender aqui, olha para cá, para você entender, olhe para cá. No capítulo 1, você sabe que acontece tudo aquilo, o inimigo vem e ataca a riqueza de Jó, ataca os filhos de Jó, ele perde 10 filhos, eles morrem no desabamento, ataca a saúde de Jó. Capítulo 2, a mulher de Jó não aguenta, ela diz para ele assim: até quando você vai continuar firme com esse teu Deus? Por que você não amaldiçoa ele e morre em paz? Ela é mal interpretada, Teríamos que ter compaixão um pouquinho dela. No capítulo 3 aparecem os amigos de Jó, os caras ficam ali em silêncio, uma semana, todo mundo só chorando, foi a melhor parte do tempo. E aí eles resolvem abrir a boca e começam os discursos. Capítulo 4, discurso de Elifaz. Capítulo 5, Elifaz continua falando. Preste atenção aqui para você começar a entender o livro de Jó. Nada do que está escrito ali deixou de ser precioso para as nossas vidas. Até aqui vocês aprenderam? Então o que ele faz, vai dizer no capítulo 5, é precioso para mim e para você. Só que era uma palavra que não valia para Jó. Por quê? Porque o próprio Deus disse: Jó é um cara reto, é um cara íntegro, é um cara que teme a Deus. Até que vocês alcançaram? Vamos mais um pouquinho para vocês entendendo? Todo mundo naquela época tinha na sua mente a teologia retributiva. O que é teologia retributiva? É a mesma teologia que alguns carregam até hoje. Olha, se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Se eu pecar, Deus vai me punir. Então, na cabeça de muitas pessoas, a nossa vida só pode ser uma vida de prosperidade, de bênção, de tudo. Você não pode ter problema, dificuldade. Essa é a teologia retributiva. Na teologia retributiva, se você ficou desempregado, é porque alguma coisa errada você está fazendo. Na teologia retributiva, se você ficou doente, estamos orando pela vida do irmão Joaquim. Eu quero fazer essa visita a ele. Essa semana, estive visitando o Cauã. Cadê o Cauã? O Cauã não, o papai do Cauã está aí, cadê eu? Ah, está lá. Luciano, estivemos lá. E graças a Deus, ele está sempre colocando as notícias que o Cauã tem sido abençoado. Ele esteve na porta mesmo da morte, desenganado pelos médicos, e dia a dia eles estão vivendo um milagre. Não é isso? É o que a gente tem orado. Dia a dia, nós temos visto um milagre. Aí se a gente para pensar, assim, ai meu Deus, Deus está punindo o Cauã porque, sei lá, eu me afastei, porque eu fiz isso ou aquilo. Essa teologia, Luciano, é retributiva. Deus não trabalha com isso. Aliás, Deus seria extremamente injusto se o pai pisa na bola e desconta no filho. Não faz sentido isso. Então, eu quero dizer uma coisa: os teus BOs com Deus vão se resolver com Ele. Os BOs do Cauã com Deus vai se resolver com Ele. Os BOs do Alexandre, a Rita não vai pagar, a Mariana, nem a Maria Clara, nem o Davi. Essa teologia é a teologia retributiva.
Deus não trabalha com isso. E esse é o problema. Ele faz um discurso, porque todo mundo queria que o Jó, confessa aí que tu errou. E Jó disse, mas eu não errei, eu não falhei. Como é que eu vou confessar uma coisa que eu não fiz? Então hoje eu quero pensar nesse tema aqui, ó. Joga para mim o tema, por favor. Gente, depois vai lá no aplicativo, baixa a mensagem, estuda. Tá aí o tema? Aí, show, pronto. O tema é esse: quando o céu parece silencioso, o sofrimento e a presença de Deus. É possível você sofrer, estar passando por uma luta e desfrutar da presença de Deus? É possível você desfrutar da presença de Deus enquanto o céu parece silencioso? É isso que você vai aprender hoje aqui. Então, vamos lá. Jó capítulo 5, versículo 8 ao 18. Eu vou usar aqui, irmãos, fica melhor para mim, para todo mundo, as letras são maiores. Eu buscaria a Deus, e a Deus eu entregaria a minha causa. Então, isso é o Elifaz falando: Jó, eu se fosse você, buscaria a Deus, e a Jó, eu entregaria a minha causa a Deus. Qual faz coisas grandes, inescrutáveis, coisas maravilhosas sem número. Está falando uma verdade, ou não é? Está falando uma verdade. Vamos ver, mais um pouquinho. Olha o que ele faz, está falando. Que dá chuva sobre a terra e envia as águas sobre o campo. Ou seja, Deus garante a existência. Está falando a verdade. Para colocar sobre um lugar alto aqueles que estão abatidos. Está falando a verdade. Até aqui está tudo certinho. Aí começa: para que os que choram possam ser exaltados a segurança. Beleza, esse versículo Jó se enquadra nele. Jó precisava se sentir seguro, Jó estava chorando. Agora, ele frustra os planos dos astutos, também está falando. O problema é quando ele chama Jó de astuto, né? Está certo isso aqui, ele frustra o plano de astuto, para que as suas mãos não possam realizar a sua iniciativa. Está certinho, palavras verdadeiras. Vai. 13. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Também é uma verdade, só não se aplica a Jó. E o conselho do perverso é levado impetuosamente. Também é verdade, mas não se aplica a Jó. Eles se encontram com as trevas durante o dia, tateiam ao meio-dia como à noite. Essa é a vida de Jó, mas não é ele, não é para ele. Mas ele salva o pobre da espada, e da sua boca, e da mão do poderoso. Vai vendo. Assim, o pobre tem esperança, e a iniquidade fecha a sua boca. Eis aqui, é que você vai sair daqui hoje com uma chave virada na sua cabeça. O Espírito Santo vai compartilhar segredos com você e comigo. Olha ali, ó. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige, portanto, não desprezes o castigo do Todo-Poderoso. Interessante que esse versículo vai ser lançado lá em Hebreus capítulo 12, exatamente assim. Deus corrige a quem ama, como um pai corrige o seu filho. 18. Porque ele faz a ferida, ele a cura, ele fere, e suas mãos reconstitui. Tremendo isso. Mas, infelizmente, ele usou tudo isso para a pessoa errada. Mas aqui é um discurso verdadeiro, amém? Vamos aprender então? Senhor, fala ao coração do teu povo. Eles não estão aqui para ouvir o que eu tenho para dizer. Eles estão crendo que por graça e misericórdia o Senhor vai usar a minha mente e a minha boca para que a tua palavra seja ministrada. Eu sei, Pai, que o Senhor está nesse lugar e o teu Espírito Santo habita entre nós. Ilumina cada mente aqui, Senhor, para que teus filhos possam dizer: foi bom estar na tua casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Jó era um homem comum? Claro que não. Jó era um homem diferenciado, não tenha dúvida. Jó era um homem, a Bíblia diz lá, Jó capítulo 1, íntegro, reto, temente a Deus e que desviava do mal. E ainda assim, a vida desse homem desmorona. Eu não sei quantas vezes Deus a teu respeito deu testemunho a teu respeito, mas existem momentos que nós nos questionamos: meu Deus, por que eu estou sofrendo? Meu Deus, por que eu estou passando por isso?
Quantas vezes nós somos atacados por esse tipo de pergunta? Onde é que está Deus na minha dor? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que eu estou enfrentando? Meu Deus, fala a verdade, Senhor, eu errei tanto para merecer isso. Eu tenho certeza que em algum momento essas perguntas visitam a nossa mente. Em algum momento essas perguntas voltam e tentam nos atormentar. Porque Jó era um homem que fazia tudo certo. Irmão, Jó era um cara tão rígido que na possibilidade do filho pecar, ele já sacrificava. Não era nem que tinha pecado. Jó disse, olha, vai que pecaram eu não sei, então deixa eu sacrificar. Jó era um homem que buscava a Deus, e nem por isso conseguiu evitar a perda de 10 filhos. Jó era um homem que sacrificava sem pena, ele tirava da sua riqueza para ofertar ao Senhor. Nem por isso ficou impedido de perder tudo. Jó era um homem que adorava ao Senhor, nem por isso deixou de carregar no seu corpo uma doença. Aí eu te pergunto, Jó merecia? Não. Mas por que veio? Por que isso aconteceu com ele? Então, ele abre a boca no capítulo 4, e ele agora abre a boca no capítulo 5, e preste atenção, ele vai misturar verdades genuínas de Deus, aplicadas de maneira errada para a vida de Jó. Aquilo que ele fala, perfeito, mas as conclusões são equivocadas. Porque ele queria que Jó, e você vai ver isso no capítulo 5, quando você lê ele todo, que Jó confessasse o que não era para confessar. E aí, nós olhamos para perdas na nossa vida como interrupções cruéis da parte de Deus. Mas por que o Senhor permitiu acontecer isso? Por que está acontecendo aquilo? Meu Deus, eu faço tanto a tua obra, meu Deus, eu te sirvo com tanto amor. Porque na nossa cabeça é o seguinte, se a gente fizer tudo certinho, Deus tem mais é que nos abençoar. Nós não conseguimos entender como alguém pode passar por uma prova. Jó podia, mas eu não. Então, vamos aqui rapidamente. Pode avançar. Por que muitos vivem ressentidos com Deus quando a dor chega? Então eu não sei se alguém te falou, mas um dia, se a dor não chegou, ela vai o quê? Vai chegar. Ninguém vive sem dor. Então por que muitos vivem ressentidos com Deus quando a dor chega? Primeiro, porque a dor é julgada em vez de ser acolhida. Irmãos, o grande problema da dor, nossa, por que a gente tem medo de contar para alguém que está com uma doença? Por que é difícil às vezes a gente abrir com alguém que está passando por uma dificuldade financeira? Sabe por quê? Porque a maioria das dores não são acolhidas, são julgadas. Irmão, vê onde o irmão está pecando, hein? Irmão, vigia, hein? Irmão, vigia. O que aparece de gente mandando a gente vigiar não está no mapa, é ou não é? Porque parece que o nosso meio, dor não existe para ser acolhida, dor existe para ser julgada. E é complicado isso, gente. É tão complicado que às vezes sobra para o pobre coitado lá do pastor. O senhor já viu o irmão fulano? Eu não vi não, o que houve? Perdeu o emprego, pô, que chato. Chato não, apóstolo, pode ter alguma coisa por trás, Deus está pesando a mão. Eu sou de uma escola, lá atrás, os mais antigos vão lembrar disso, e aí era certo, aí isso já foi a minha avó. Alzira capítulo 3, versículo 17. Passava alguém com qualquer situação de uma deformidade física, a minha avó dizia: ah, meu filho, quando Deus marca é para não perder de vista. Quem lembra disso? Pode levantar a mão. Era batata, passava algum deficiente, a minha avó nunca mostrou acolhida, mas ela mostrava o quê? Julgamento. Meu filho, se está assim é porque Deus marcou. Olha, eu cresci ouvindo isso, gente. E muitos de vocês que estão aqui também cresceram com isso no ouvido. É ou não é?
E aí a gente vem para a igreja, e a gente acha que a igreja é um local de refúgio, que o pessoal fala que é família, né? Aquela coisa toda de família. Aí você fica assim, não, tem que investigar. Já começa assim, né? Tem que investigar, apóstolo. Meu irmão, eu sou pastor, não sou detetive. Não tem que investigar nada. Eu não tenho que ir atrás de nada. O dono da igreja não sou eu. E se alguma coisa acontecer, eu tenho que tratar, olhando para a dor, para acolher e não para julgar. E aí olha ali, ó. Como é que começa o capítulo 5? Chama agora, haverá alguém que te responda? E para qual dos santos te tornará Jó? Para pensar, porque ele continuou, né? O capítulo 4 embarca no 5. Jó, para pensar, Jó. Tem alguma coisa errada, rapaz. Ninguém perde o que você perdeu se não tiver em pecado. Jó, confessa logo, dobra o teu joelho, abre a tua boca. Então tome cuidado, porque dores não foram feitas para serem julgadas. Você conhece alguém na igreja que está passando por um momento de dor? Dá uma acolhida. Faz por menos. Tem hora que eu tenho vontade de avançar em alguns. O que vocês acham? Sim ou não? Mas eu não faço isso, eu entrego tudo para a Fatinha. Está aí a Fatinha? Cadê a Fatinha? Está onde? Está na Rede Kids, já está trabalhando. Minha intercessora. Ela disse, apóstolo, me dá o nome de quem está chateando o senhor, que eu boto ele no céu em 3 dias. Então já sabe, né? Se tu me perseguir aí, eu vou escrever o teu nome todo e... Fatinha, faz o serviço. Ela dobra e começa a orar. Ó. Estou brincando. Só porque ela gosta. Só que ela está trabalhando na Rede Kids. Que benção. Volta para cá. Tome cuidado com as dores que chegam aos seus ouvidos. Julga menos. E acolhe mais. Eu gosto de sentar. Posso? Eu aprendi uma coisa. E aquilo fica na minha cabeça. Olha, Alexandre. Toma cuidado. Porque hoje você pode julgar. Mas à medida que você julga, é desse jeito que vão julgar você. Irmãos, isso é muito sério. Às vezes a gente só está julgando sem pensar na nossa vez. Então fica tranquilo que as dores precisam ser acolhidas. Mas aquelas que te revoltam, aquelas que te chateiam, aquelas que te aborrecem, também há dores do outros que me aborrecem, que me chateiam. Mas aí eu tenho que tomar algumas decisões. Eu fico ali, daqui a pouco o Espírito... Eu não sei você, mas na minha vida a carne sempre chega primeiro. Depois é que o Espírito Santo vem vindo. Ele vem meio devagar. Mas a minha primeira reação é logo carnal. Eu sei que com vocês não é assim. Eu estou me confessando. Eu sei que com você é sempre o Espírito Santo que chega primeiro. Quando você pensa, opa... Eu sei, a única diferença é que eu decidi ser verdadeiro. O Espírito Santo chega na minha vida, mas a minha carne chega primeiro. E é por isso que eu tenho pedido a Ele, Senhor, faz essa bendita carne morrer, porque está difícil. E Ele disse, não vai morrer. Ela não morre não, Alexandre. Você que tem que se renovar todos os dias. Está ali, ó. Segundo, vamos lá, por que muitos vivem ressentidos quando a dor chega? Pode avançar. Porque tentamos explicar o que só Deus entende. Olha o versículo 6. Contudo, a aflição não vem do pó, nem o problema brota da terra. Irmãos, olha que teoria interessante essa teoria do Elifaz, né? Ele está tentando explicar o que só Deus entende. Ei, Jó, a aflição não vem do pó. Ei, Jó, a aflição não nasce, não brota da terra. Se você está colhendo, meu filho, é porque alguma coisa você semeou. Gente, nós temos que entender algo, que desde a queda de Adão, o mundo ficou desalinhado. Não era para ter doença, mas o pecado botou a doença para dentro do mundo. Não era para ter desavença, mas o pecado botou desavença para dentro do mundo. Então nós vivemos num mundo desalinhado. E ele não tem consciência disso. Ele chega a Jó, não é possível.
Problema não nasce do nada. Olha que coisa terrível. Graças a Deus, diga graças a Deus, Jesus veio depois de Elifaz. Porque quando Jesus veio, diz assim: Alexandre, oi Senhor, no mundo, meu filho, você vai ter aflições. Então trata de ter bom ânimo, porque eu não vou te livrar delas, mas é nelas que você vai conhecer o meu poder. É nela que você vai saber que eu sou o teu Senhor. Então, gente, há coisas na minha vida que não tem como rastrear. Há coisas acontecendo na tua vida que não tem nada a ver com falta de fé, não tem nada a ver com descuido, nem tampouco com pecado escondido. Você está passando porque tem que passar, porque é a sua vez de passar. O que você tem que saber é se nessa situação Deus está com você e se você está com Ele, porque isso é que faz toda a diferença, toda a diferença. Mas por quê? Irmãos, Deus quando falou de Jó, disse: Jó é um homem reto, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Tinha acontecido alguma coisa com ele quando Deus falou isso? Sim ou não? Não tinha. O cara estava com 10 filhos, o cara estava com a empresa dele bombando, casamento lá em cima, saúde para dar e vender. Ele perde tudo, ele tem a vida arruinada, e sabe o que acontece? Ele não muda, porque quem tem integridade não fica de acordo com as circunstâncias. Se você é íntegro quando você estiver cercado com tudo, você vai continuar íntegro quando você perder tudo. Você é íntegro, a bênção chegou, você continua íntegro. A bênção não veio, você continua íntegro, porque isso não tem nada a ver com receber ou não, tem a ver com quanto você tem intimidade com Deus. Se você tem vida com Deus ou momentos com Deus. Quem tem vida com Deus pode perder tudo, continua íntegro. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. O problema de Jó é que Jó era inocente. E lá na frente Deus vai dizer: vocês falaram o que não é verdade sobre o meu servo Jó. Ele é um homem íntegro. Vocês não falaram a verdade sobre o meu servo Jó. Então cuidado com os Elifazes que estão na tua família. Cuidado com os Elifazes que você encontra no trabalho. Cuidado com os Elifazes que estão na igreja te cercando. Para eles você vai ter que confessar o que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Terceiro, por que muitos vivem ressentidos com Deus quando a dor chega? Porque a dor tem força para nos empurrar para longe de Deus. Versículo 8: eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa. A maioria das pessoas, preste muita atenção nisso, para você compreender. As pessoas preferem sofrer longe de Deus, se afastam de Deus, ao invés de sofrer com Deus. Essa palavra aí, entregaria, é a ideia de dizer assim: eu colocaria esse peso sobre alguém mais forte. Eu não teria dificuldade de fazer isso. Então, gente, o erro mais comum quando você enfrenta um tempo de dor na tua vida, um tempo de luta, um tempo de prova, é desaparecer, é sumir. O que houve, irmão? Eu passei por uma prova, eu esfriei, eu desanimei. Preste atenção. Não é blasfemar, mas é você se enquadrar nisso, é parar de orar, é parar de louvar, é parar de buscar o Senhor. A dor tem uma força centrífuga. O que a centrífuga faz? Ela começa a girar e ela joga para fora, ela separa, ela afasta. E quantas vezes na tua dor, você ao invés de sofrer com Deus, você decidiu sofrer longe dele, se afastando, esfriando. E talvez hoje você esteja carregando uma mágoa. Poxa, na hora que eu me afastei, ninguém me procurou. Eu estava falando disso hoje com os homens. Nós temos que aprender, irmãos, a amadurecer a nossa relação com Deus.
Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Lembram? O filho pródigo tinha um pai que tinha grana, tinha ou não tinha? O filho saiu, o pai mandou alguém atrás? Por quê? Porque tuas pernas não te levaram para longe de Deus? Então se arrepende e volta com elas. A gente tem essa mania, já reparou? Eu me afastei da igreja, ninguém me visitou. Tá bom, e quando você estava na igreja, quantos você visitou? Irmãos, não existe naquelas 3 parábolas nenhuma atitude de inconsequência. A ovelha que se perdeu, o pastor não saiu igual um doido, não. A Bíblia diz que primeiro ele guardou as 99, ele providenciou cuidado e proteção. Depois é que ele foi atrás da que se perdeu. A mulher que perde as dracmas, como é que você sabe que ela perdeu só uma? Se vocês são inteligentes mesmo, porque ela contou primeiro, antes de procurar que se perdeu. Então por que você acha que nós temos que sair nessa loucura? Não, vou matar. E pior que eu não tenho que me sentir culpado. Nem você. O que você tem que entender é o seguinte: quais são as suas decisões? Eu tomei essa decisão. Quanto tempo você tem de vida cristã? 5 anos, 10 anos. E você tomou essa decisão depois de 10 anos de crente, 5 anos de crente? Você era um bebê? Você estava com meses na vida cristã? Não, eu já estava fazendo curso para diácono. Meu filho, e aí? E aí que eu fui andar lá no mundo, é mesmo? Então as mesmas perninhas que te levou para o mundo são as mesmas que vão te trazer de volta. O que o filho lembrou lá, quando ele estava lá? Na hora que ele desceu lá no nível do porco, ele disse: rapaz, eu estou aqui comendo bolota de porco e os empregados do meu pai comem do melhor. Então, o que a Bíblia está dizendo? É o seguinte: quando você voltar a sentir fome de Deus, volta, porque a casa do Pai está te esperando. Então não entra nessa neurose de, tem que ir atrás do irmão. Como é que é esse irmão? É novo convertido? Não, tem 20 anos de Siã. 20 anos de Siã? E esse cara ainda tem dúvida se lá fora é melhor do que aqui? Por que tem um montão de crente doente? Porque o cara, ele quer ser o super-homem do cristianismo. Ele quer ser melhor do que Jesus. Se pudesse, ele ia reescrever a parábola do filho pródigo. E o pai largou tudo e foi atrás do filho. A única hora que o pai foi atrás do filho foi na hora que ele viu o filho voltando. Então, irmãos, nós temos que entender que o cristianismo não é uma coisa meio deslocada. Ele tinha 6 meses, vamos atrás. Ele tinha 1 ano, vamos atrás. Ele tinha 2 anos, vamos atrás. Ele tinha 3 anos, vamos atrás. Depois de 3 anos, deixou de ser novo convertido. Passa a ser o quê? Convertido. Então, nem eu fico dodói, porque estou ouvindo que não foi atrás do A que tinha que ir. E nem o A que saiu vai ficar dodói, porque saiu. Vou voltar. Ora, o que eu estou comendo aqui no mundo? Aí ele olhava para o lado, comida de porco, e lá na casa do papai tem alimento. Quer saber uma coisa? Deixa eu voltar. É aquilo ali, gente, cuidado para a dor não te empurrar para longe de Deus. Eu não vi até hoje ninguém se afastar de Deus, dizendo assim: olha, eu me afastei de Deus porque a minha vida espiritual estava tão boa, mas estava tão boa, pastora, que eu não aguentava mais. Eu era um homem tão abençoado, que eu não aguentei, eu me afastei. A maioria das vezes eu escuto isso: não, fui desanimando, fui entristecendo, fui isso, foi aquilo outro. Ok, e aí? E aí que agora eu quero voltar, amém. Papai está na casa, as portas estão abertas, Jesus te ama e essa igreja também te ama. Mas eu não vou ter uma igreja doente. O que é uma igreja doente? Ele se afastou. Quantos anos? Ele disse: 15 anos, apóstolo. 15 anos de crente e ainda não sabe que o melhor lugar que ele tem é a casa de Deus? Aí eu vou adoecer vocês. Cadê o irmão fulano que ninguém foi visitar? Jesus só mandou a gente visitar 2 grupos de pessoas: os doentes e os encarcerados. Passou daí, viu teu irmão pecar, vai até ele. A gente tem essa mania também: viu o irmão pecar, apóstolo, visita o irmão fulano. O que foi? Pecou. Ô irmão, vai lá você. Quem viu? Foi você. Então vai lá você. Como é que você está dizendo que sou eu? Não sou eu que estou dizendo, não. Eu queria ir, mas Jesus falou que é você que tem que ir.
Eu vou desobedecer Jesus a troco de nada? Fala a verdade. Eu vou me meter num vento que é teu, irmão? Desse jeito. Para a dor não te afastar da casa do Pai, cuidado para a dor não te colocar para longe de Deus. Vamos lá, que eu tenho que liberar vocês. 8h30, o pastor Latel disse que eu tenho que terminar. Como entender e viver quando o céu estiver em silêncio? Aqui é que você tem que sair daqui hoje. Como é que eu vou viver, apóstolo, com o céu em silêncio? Como é que você escreveu isso para alguém? Como é que eu consigo viver com o céu em silêncio? Quando eu estiver orando, apóstolo, e não tiver resposta. Então vamos lá. Interessante esse texto. Primeiro, compreenda que Deus age mesmo quando não entendemos. Vamos dizer junto, Deus age mesmo quando eu não entendo. Vamos lá, as mulheres, Deus age mesmo quando eu não entendo. Só os homens, Deus age mesmo quando eu não entendo. Eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa, o qual faz coisas grandes e inescrutáveis, coisas maravilhosas e sem número. Olha o conselho que ele faz. Jó, eu buscaria a Deus. Jó, e eu a Deus entregaria a minha causa. Se eu estivesse em seu lugar, Jó, eu apelaria para Deus. Gente, olha que coisa interessante. A única parte que Jó poderia abraçar aqui é que ele entrega a Deus. Ele está o tempo todo dizendo: Senhor, quem dera que tivesse um árbitro entre mim e ti, quem dera que pudesse julgar a minha causa. Então há um propósito aqui, e que eu quero que você entenda. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, põe para mim, é a Mônica que está lá? Não. Isaías 55, versículo 8 e 9. Olha o que está escrito ali. Olha Deus falando aqui para você, para mim, para Ele faz. Porque os meus pensamentos, Alexandre, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, Alexandre, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque como os céus estão mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. O que isso aqui tem a ver com você e comigo aqui nessa noite? É que Jó não sabia que estava passando pela prova. Hoje você tem uma Bíblia em que o apóstolo Paulo diz que não virá provação maior do que nós possamos suportar. Nós temos uma Bíblia que Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então preste atenção. Eu posso ser honesto com Deus sem me irritar com Ele. Eu posso ser honesto com Deus sem me frustrar com Ele. Senhor, está doendo. Você abrir o teu coração para Deus e pedir: Senhor, julga a minha causa, se o meu coração está doendo, não é pecado. Pecado é você ser injusto com Ele. Pecado é você achar que você vai ter uma vida cristã onde você não vai passar por uma decepção, por uma dor. Pecado é você se afastar de Deus porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria que acontecesse. Eu não sei aonde está o contrato que Deus assinou com você para dizer que tudo que você deseja Ele vai te dar. Sabe qual é o teu problema? E o problema de muitos crentes que eu conheço é que o cara se entope de teologia de YouTube. Ele se entope de mensagem de pregador triunfalista, aquela coisa de que agora a tua vida é outra, agora não vai ter mais. Escuta isso, meu irmão. Essas mensagens triunfalistas, elas só têm um propósito: te deixar mal no dia que a luta chegar. E não tem jeito, a luta chega para todo mundo. A luta chega para você, a luta chega para mim, a luta chega para todo mundo. Mas se eu estou nessa loucura de mensagem triunfalista, de que agora eu determino, eu declaro, eu decreto, eu fico imaginando como é que o pastor ia dizer para Jó:
Ô rapaz, mas o que foi aí? Tu perdeu tudo? Perdi tudo. Ô irmão, olha aí, vê se não tem alguma coisa aí. Difícil, né? Então compreenda que Deus age mesmo quando você não entende. Deus age falando, Deus age no silêncio, Deus age usando pessoas, Deus age. Eu só tenho que ter uma certeza: quando eu não entendo nada de Deus, eu me agarro lá em Romanos capítulo 8 e digo assim: ora, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, será que não nos dará também as demais coisas? Eu posso ouvir o apóstolo Paulo dizer assim: Alexandre, o que era mais difícil Deus já fez por você. Ele deixou o filho dele morrer em teu lugar. Então, se você não está recebendo essa bênção que você quer, porque não tem propósito para Deus nela, pode ficar chateadinho, pode fazer cara feia para Deus. Ele já está acostumado com alguns filhos que ele tem. Você pode dizer: o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para a minha vida. A minha vida é tua. Irmãos, quem aqui entregou a sua vida para Jesus? Ótimo, então deixa com Ele. Pelo amor de Deus, essa mania de entregar e pegar é que está acabando contigo. Quem aqui desse lado entregou a vida para Jesus? Ótimo. Para de querer tomar de volta. Tem gente que é assim, minha filha: entrega aqui, nota assim, eu estou te entregando tudo. Quando eu acabo de orar, ela pega e bota debaixo do braço. Quase tudo, Deus, isso aqui eu não vou largar não, porque é de estimação. Então, irmão, gente, o que Deus precisa provar para você? Ele pega o filho dele, eu sempre falo isso, eu não entendo a lógica de Deus, eu não entendo. Que alguém aqui tem alguém aqui que é mãe? Você tem um filho ou filha, meu filho? Não, você, de vestido estampado. Você tem... Ela é tua filha? Ah, tá. Ela é tua filha. Vamos imaginar que tem uma pessoa muito boa da tua família, que para viver depende da morte dela. E aí? Vai morrer, não vai? Tu não vai ver a tua filha morrer. Agora, para pensar no que Deus fez por você e por ela. Essa menina linda é o que sua? Não, essa aqui, agora tu da frente. Sua filha? Vou dar o meu exemplo. Amei a minha mãe e meu pai. Mas se dependesse dos meus filhos para minha mãe continuar vivendo meu pai, eles iriam morrer. Eu não teria coragem de matar o meu filho para ver minha mãe vivendo, nem o meu pai. Você teria condição de fazer isso pelos seus? Não? Parabéns. Você está no grupo daqueles que são sanos. Deus foi insano. Ele pegou o filho dele, tão lindo quanto a sua, e disse: morre pelo Alexandre. Como é que eu duvido do amor desse Deus? Como é que eu digo que ele não gosta de mim? É isso que você vai ter que entender aqui com Jó. Vamos lá. 2. Como entender e viver quando o céu estiver em silêncio? Pode clicar. Aí. Como entender e viver quando o céu... Creia que Deus frustra caminhos errados para estabelecer destino certo. Como assim, apóstolo? Dá para o senhor explicar? Claro que dá. Vamos lá. Ele frustra o plano dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar sua iniciativa. Preste atenção. Vou resumir isso aqui para você. Nem toda porta que é fechada na tua vida foi pelo inferno. E nem toda porta que foi aberta foi Deus. Aprenda isso. Tem porta que Deus fechou. E você está amarrado do Satanás. Deus não tem nada de Satanás. É que você não vive comigo, você não tem intimidade, então... Mas fui eu que fechei essa porta. E se você entrasse por ela, tu ia sair da minha presença. Então nem toda porta que fecha é o inferno, e nem toda porta que abre é Deus. Tem porta que o diabo fecha, mas tem porta que é livramento de Deus. E tem porta que você encontrou aberta,
E você achou que era Deus e não foi. Isso acontece muito com uma pessoa que está desempregada. Ela começa a orar, na primeira semana já me entrega o testemunho. Irmãos, eu estou trabalhando no céu, essa empresa, papai está na casa, abriu, tal. Aí eu leio, né? Entregou o testemunho, eu quero nem saber. Passa 2, 3 meses, vem a pessoa e me escora. Pelo amor de Deus, apóstolo, ora por mim. Está um inferno aquilo lá que eu estou trabalhando. Aí eu digo, pô, mano. Aí eu fico dodói da cabeça, eu fico olhando. Pô, mas eu li o teu testemunho, tu disse que era o céu, que o teu chefe era um anjo, era um querubim, tinha 6 asas. Com 2 ele voava, com 2 ele cobria o rosto, com 2 ele cobria os pés. O que mudou? Mudou que você achou que aquela porta aberta foi Deus. Tem porta que vai abrir por causa da tua teimosia. Tem porta que vai abrir porque você é obstinada. Mas não foi Deus que abriu. Então, gente, o que nos faz sofrer? Nós sofremos pelas coisas que não deram o quê? Vou sentar aqui porque eu só saio daqui quando vocês responderem. Nós sofremos pelas coisas que deram certo? Não. Nós sofremos pelas coisas que deram o quê? Agora eu vou levantar. Nós sofremos, apóstolo, pelas coisas que deram errado. E esse é o problema. É achar que tudo que deu errado, Deus está punindo a gente. Deus está ali castigando. Escuta, tem coisas que se Deus tivesse embarcado na tua onda, tu já estaria toda arrebentada. Deus disse, não, minha filha, não, eu não vou deixar você entrar nesse, não, meu filho, não. Aí depois você, eu não entendo Deus fechou a porta. Olha, Deus está lá vendo de cima, Ele sabe. Então nessa noite, Senhor, obrigado pelas portas que o Senhor não deixou eu entrar. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu queria viver e não vivei. Eu tenho certeza que não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com o teu cuidado, com o teu amor sobre a minha vida. Porque eu não entreguei a minha vida para o diabo, eu entreguei para o Senhor. A minha vida é tua, o Senhor é meu dono, faz o que o Senhor quiser. Não, gente, a sensação é que se a gente não tivesse, é um descarrego. Não, o descarrego tem que ser em você. Então preste atenção. Deus, na infinita misericórdia dele, interrompe caminhos que você está seguindo. Ele disse, não, chega, aqui não. Ele vai permitir coisas na tua vida que você perca financeiramente. Ele vai dizer, fica tranquilo que eu estou no controle. E você está aí puxando os cabelos. Ele vai permitir que você passe por experiências tão difíceis. E dói. Mas aí você começa a perceber que aquilo que Deus fechou, na verdade tu estava distraído. Você não tinha nem parado para pensar, estava distraído. Então vamos entender uma coisa aqui. Deus vai abençoar os teus caminhos, sim ou não? Sim, Ele vai abençoar os teus caminhos. Mas se prepare porque Ele vai bloquear destinos. Se Deus não tem um destino para você, não adianta insistir, Ele vai bloquear. Não e não. Como é que o senhor sabe? O apóstolo Paulo queria ir para Atenas. Deus disse, você vai lá para Corinto, que tem um povo naquela cidade que eu quero salvar. Ele mudou o destino de Paulo? Mudou. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Paulo queria ir para um lugar. Deus disse, não, você vai para Corinto, tem muita gente naquela cidade que eu quero salvar. Então Deus bloqueia os nossos destinos, para que possamos seguir na vontade dEle. Destino errado tem mais é que bloquear mesmo. Se você entrar no destino errado, está arriscado acabar o teu casamento, acabar a tua vida. Vamos lá. Como entender e viver quando o céu estiver? Jamais confunda punição com disciplina. A disciplina vem do amor. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze o castigo do Todo-Poderoso.
fere e as suas mãos reconstituem. Gente, olha que coisa preciosa. Todo mundo que não tem intimidade com Deus olha para o sofrimento como sentença. Deus olha para o sofrimento como escola. Paulo diz: Senhor, tem um espinho na minha carne que está me ferindo, está me machucando. Ele ora uma vez e nada. Ele ora duas e nada. Na terceira vez ele ora: Senhor, tem um espinho me machucando, está me punindo. E aí ele disse: Paulo, deixa eu lhe dizer uma coisa, a minha graça te basta, porque o meu poder só vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, na tua dor, no teu sofrimento. Então, Paulo, você nunca vai experimentar o teu poder quando tudo estiver fluindo na tua vida, quando tudo estiver dando certo, mas Ele vai te alcançar quando você estiver passando por Ele. Então, ele faz aqui, usa um argumento muito interessante, porém fora de propósito. Nós temos que sair daqui hoje curado. A gente confunde punição com disciplina. Toda punição te remete a passado. Você passa por uma coisa e quando você não consegue ter intimidade com Deus, você diz: Deus está me punindo porque eu fiz aquilo. Deus está me punindo porque eu não cumpri aquilo outro. Deus está me punindo porque eu deixei de fazer aquilo. Irmãos, até quando vocês vão ter que ser alimentados com leitinho? Ei, a cruz já lavou tudo. O teu passado está enterrado, morto e sepultado. Para de ser coveiro. Para de ser coveira. A gente fica igual coveiro, só. Ai, foi o que eu fiz lá atrás, meu Deus. Eu sei que eu errei, Senhor. E eu fico imaginando Deus do trono: estou punindo mesmo, comigo é assim. Que graça é essa que você vive, que só te remete para a punição? Tudo na tua vida é punição. Deus está pesando a mão, Deus está isso, Deus está aquilo. Irmãos, cansa ser crente assim. Você sabe por que mais da metade da igreja está no mundo hoje? Porque ninguém aguenta um cristianismo de punição. Eu vivo o cristianismo da graça. A graça me alcançou. Aquilo que eu não entendo, a graça me desconfia. A graça a gente não aguenta, a gente vai desistir, gente. As pessoas estão dizendo: irmãos, eu falava isso hoje lá, eu espero que um dia eu esteja à mesa com você como homem. A gente vê a parábola de Mateus 25, das 10 virgens. Pessoal, as 10 dormiram. Acho que o pessoal faz questão: não, mas tinha 5 lá que carregou o azeite extra. Ô, meu filho, as 10 dormiram. As 10 embalaram no mesmo projeto. Estamos cansadas. Só que umas estavam cansadas sem reserva, e as outras ficaram cansadas com reserva. Mas cansado estava todo mundo. Por quê? Porque está cansando, irmãos. Falava isso hoje de manhã. O que alimenta a crente é todo dia Bíblia e oração. Eu te faço um desafio: fica 30 dias sem ler Bíblia, só ouvindo louvor. Eu quero ver daqui a 30 dias, faz igual o Daniel. Quero ver depois de 30 dias como é que está a tua vida espiritual. O louvor é importante? Muito. Muito importante, mas ele jamais vai substituir a palavra. Hoje a gente quer vir para a igreja e quer cantar. Nosso ouvido não está treinado para ouvir a palavra. Nosso ouvido às vezes é treinado para futebol. Você passa 90 minutos, lá vai, lá vai. Zezinho toca para Juninho, Juninho toca para Paulinho, Paulinho toca para Ciclano. Aí quando cai, nosso ouvido é treinado para isso. Quem gosta de futebol sabe que tem um ouvido treinado para ficar ouvindo isso o tempo todo. Lá vai, lá vem. Porque o jogo, o resumo do futebol é isso. Lá vai. Lá vem. Para fora. Estou errado na minha concepção?
Futebol é isso, gente. Ou ela vai, ou lá vem. Se lá vai o teu time e fizer gol, mas se não fizer gol, se não for crente, larga logo um palavrão. Se não for crente, né, irmãos? Não, mas eu já larguei palavrão, então se converte, filho. Todo mundo acha que você é crente, mas falando palavrão, vamos mudar isso aí, em nome de Jesus. Volta para cá. Então confunda punição com disciplina. Eu quero que você entenda isso. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Olha lá o que ele vai dizer ali. Porque aquele a quem o Senhor ama também castiga. No caso ali, a melhor tradução seria disciplina. E aí na BKJ Fiel, que é ligado aos textos mais antigos, e açoita cada filho que recebe. Irmãos, a gente fica dodói hoje porque essa cultura woke, tudo é, né? Mas quem aqui o pai deu uma boa surra? Levanta a mão aí, quem o pai ou a mãe deu uma boa surra. E aí? Ficou difícil para vocês a vida? Não. Porque você, irmãos, é aqui desse lado aqui. Quem é aqui? O pai e a mãe, ó. Todas as surras que eu levei, eu sabia que eu tinha errado. Eu nunca levei uma surra da minha mãe e disse, minha mãe foi injusta. Irmão, eu procurava a surra. Eu sei que vocês não é assim, eu só estou vendo anjos aqui. Estou vendo só anjo. Mas eu sabia, irmãos. Eu não cresci revoltado com a minha mamãe. Eu tenho um trauma. A minha mãe era minha psicóloga, minha conselheira tutelar. Hoje, se a mãe vai corrigir o filho com a vara, ele, se tocar em mim, eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Ah, meu irmão. Ah, rapaz. Tu vai ver só o que é bom para o teu couro. Depois eu me resolvo com o conselho tutelar. Vai lá. Eu já contei isso, vou contar só para ela que está visitando. Escuta essa. Escuta essa, só para você. Às vezes eu com meus filhos no shopping, nós estávamos em São Paulo, ia para aquele parque ropeado. Nós vamos no shopping. Eu e ela moscamos, mas foi segundos. Meus filhos sumiram. Eu nunca gritei tanto na minha vida. Davi! Maria Clara! Davi! Eu naquele desespero já. Rito, o que a gente vai fazer? O olho cheio d'água. Eu sempre digo que eu sou mais leoa do que ela. Quando eu encontrei os dois, eu virei, eu dei. Pá! Eu pensei que a bunda ia descolar deles. Dei nos dois. Aí veio uma senhora. É isso, não se mete, irmão. Veio uma senhora e falou assim: o senhor não pode bater neles. Falei, agora ela vai segurar toda a ira. Que eu tinha programado 2 palmadas. Falei, não se mete na criação do meu filho. Vai parir para ter medo. Irmão, estava em São Paulo, estava difícil aparecer um crente. Falei, agora. Hoje eu já me arrependo, né, irmãos? O Espírito Santo chegou depois, calma. Mas na hora, a carne vibrou, ó. Mas não é verdade? Então eu tenho certeza que todo mundo aqui que apanhou da mãe não pode dizer minha mãe era injusta. Você fez por merecer. E detalhe, tive a oportunidade de agradecer a ela. Falar, mãe, obrigado. Porque depois que a gente cresce, a gente começa a entender muita coisa. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É. E essa foi uma coisa que eu entendi. Minha mãe sempre me corrigiu porque me amava. E o meu pai dizia assim, rapaz, se ela não fizer isso, um dia a polícia vai fazer. E aquilo, ó, nunca tive problema com polícia. Então vamos aprender isso. Deus corrija, amém? Fique em pé. Nós temos que terminar. A punição te faz olhar para o passado. Você errou, agora vai ter que pagar. Você falhou, agora vai ter que pagar.
A graça não trabalha com punição. A graça trabalha com disciplina. E a disciplina te faz olhar para o futuro. O que a disciplina diz? Deus está me formando. Tem coisa grande chegando na minha vida. Tem coisa grande chegando na minha vida. Então você tem que sair de hoje aqui decidido. Se você está sendo punido, você passando por um tempo de disciplina. Eu, depois que aceitei Jesus, sei que a punição não me atinge mais, mas eu sou disciplinado. Meu filho, eu quero algo maior de você. Eu quero algo maior de vocês. Então toda luta. Aliás, só para terminar, eu prometo, Salmo 119. É a Joyce que está lá? Ou é a Jennifer? Ou não é nenhuma das duas? É a Jennifer? É a Jennifer que está aí? Está escuro. Eu sabia que a Joyce também cresceu, a moça. É Jennifer. Jennifer, eu prometo, Salmo 119, 71. Pode subir, pessoal do louvor. O que está escrito ali? Vamos ler? Foi-me bom para que eu pudesse. Pronto, acabou. É desse jeitinho que está aqui. E para finalizar, você vai desenvolver uma fé que não se rende. Que fé é essa que não se rende? Pode avançar. Está aqui, eu finalizo aqui. Pode jogar. Ele te livrará de 6 problemas. Sim, no 7º, nenhum mal te tocará. Meu Deus, mas que versículo é esse? No 7º, nenhum mais. Gente, o Elifaz termina dizendo o seguinte: ó, se você se arrepender, vai chegar restauração. Só que ele escreve exatamente o que Deus faria com Jó sem arrependimento, porque Jó não precisava de arrependimento. Jó, você está passando pelos seus problemas, mas é Ele quem vai te restaurar. É Ele que vai. Então, a restauração, segundo ele faz, está certinha. É lá no final que acontece. Jó vai ver isso. O que isso tem a ver com você? Eu não sei quantos dias de luta você está passando. Talvez não saiba nem quantos dias de luta ainda tem para você. Mas uma coisa eu sei. O final de toda luta é a restauração. O final de toda luta é a restauração. Por isso, quando eles começarem a louvar, eu queria orar com você. Porque talvez o céu esteja silencioso. Você aprendeu sobre o sofrimento e a graça. Você aprendeu sobre o sofrimento e Deus. Agora é a tua escolha. Sair daqui abraçado com o sofrimento, choramingando, ou dizer: Deus está usando isso por um propósito. Eu não entendo muito bem, mas sei que Ele está usando. Eu não sei se vocês cantaram hoje assim: